Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop, a Destruição do Mundo. Então, a psicanálise, para ser psicanálise, ela estuda a alma. E para estudar a alma, nós temos que estudar o aspecto espiritual. E no aspecto espiritual não estão só os deuses, os santos e os anjos bons. Estão principalmente os demônios, os diabos presentes na nossa vida. E atuando sim no nosso inconsciente de forma direta, o tempo todo. Isso nós na nossa ciência chamamos de espiritopatologia. O estudo da vida espiritual e dos seres doentes. Anjos loucos, psicopatas, psicóticos, que atuam e conversam conosco, nos desorientam, agem na nossa vida de forma escondida, de forma oculta. E esse é o grande perigo. Porque, por exemplo, o problema da censura, que é um problema que causa a grande maioria de todos os outros problemas do mundo e os sintomas e doenças, a censura ela vem diretamente dos demônios e nunca, jamais, de Deus ou dos seres espirituais bons. Então, quem repreende, quem acusa, quem persegue, quem pega no pé quando você faz um erro, quem te atormenta, quem te causa angústia, pânico, são esses seres espirituais que estão agindo na sua vida, como age na vida de qualquer ser humano comum, em qualquer escala, em qualquer situação, seja rico, seja pobre, seja comunista, seja liberal, seja de esquerda, de direita, seja de qualquer povo, qualquer religião, o demônio está na sua vida criando seus problemas. Então você precisa saber disso. A nossa ciência trata disso. Eu posso citar, por exemplo, o que está na Bíblia, né? A Bíblia mostra, acho que o Gênesis foi escrito por Moisés também, e a Bíblia mostra o seguinte: estava Adão e Eva lá no paraíso, tranquilos, usufruindo de tudo que Deus deu. E de repente o demônio deu assim a ideia para Eva que poderia assim usufruir de uma vida incrível, né? Fora do paraíso, mais do que Deus podia ser superior a Deus. E Eva convenceu Adão. Então, esse fator é muito importante que me levou a escrever esse livro aqui, Trilogia Analítica e Exorcismo. Porque, né, quando um psicanalista trata de uma pessoa, se não tratar dos demônios que tem, ou das inspirações demoníacas, não tem resultado nenhum. Então, falando de Cristo, né? Ele veio à Terra por quê, né? Para combater essas forças malignas, né? Que tem, vamos dizer, cada pessoa assim, sob inspiração dos demônios. O César não quer dar o exemplo? Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, eu fui mordido por um cachorro louco. Mas ele estava louco mesmo, rabo abaixado, babando e tudo, louco. Os meninos, eu morava na Zona Leste, aqui em São Paulo, e os meninos estavam jogando pedra nesse cachorro e gritando, né?
porque sabiam que ele estava louco. Aí meu pai saiu e falou assim, não, eu vou dar um jeito de prender esse cachorro e levar lá para o Instituto Pasteur e tudo, né, porque era um perigo. E meu pai me deixou num canto, ele até me protegeu, falou assim, ó, fica aqui, não sai daqui. Então ele foi lá atrás da casa para pegar alguma coisa para prender o cachorro. O que eu fiz nessa hora? Eu ouvi uma voz, gente, isso é impressionante, eu ouvi uma voz de fora, assim, falando assim, nossa, mas um cachorro desse aí precisa tanta coisa, vai lá e dá um chute na bunda dele e fala assim, vai embora seu cachorro bobo. E eu olhei assim, sabe, que foi praticamente um comando. Eu fui, me aproximei do cachorro lá fora na rua e dei um chute no cachorro, o cachorro se virou e me estraçalhou a perna. Mas sabe, aí foi um auê, né, logo depois disso. Então isso é só para mostrar que toda criança, principalmente as crianças, ouvem muito isso e os pais não dão atenção. Isso não é delírio de cabeça ou a pessoa está doente. Não, ela está em perfeito contato com o mundo espiritual, tanto bom como mal. E se ela der ouvidos para o mal, para os demônios que acompanham, é isso que vai acontecer. Isso está por trás da causa de muito acidente, inclusive. Tá? Isso eu queria deixar esse relato aqui. Existem uma quantidade muito grande de acidentes com crianças dentro de casa, com essas inspirações. Vai até o fogão, pega uma panela, ou então esses impulsos que as crianças têm, elas recebem como que instruções, ordens mentais, comandos mentais, e as coitadinhas não têm a menor noção e vão e fazem. Eu estava outro dia vendo que elas se jogam no chão, se machucam, se ferem, se batem, porque os pais não estão devidamente alertando, instruindo as crianças de que existe isso e que elas precisam saber estar atentas a isso. Sabe a maior glória do demônio qual é? Aqui no nosso planeta, é fazer com que o ser humano não acredite nele, na existência dele. Se a pessoa não acredita, está sob o domínio dele. Só a pessoa que acredita é que pode se defender. Se não tem a crença, não tem defesa. Então, o fato dele se esconder é por esse motivo, para poder lidar com cada um à vontade. Vocês não querem dar também outros exemplos? Eu pensei aqui na questão da sedução demoníaca. Como uma cliente falava num grupo de terapia, que ela sonhou com as mãos de uma criança, mãozinhas cor-de-rosa, e ela sentiu muita atração, e depois que ela segurou naquelas mãos, se transformaram em garras. Assim funciona a sedução demoníaca, vem disfarçada, como algo atraente, inocente, que a pessoa embarca, né? E depois que ela vai ver as consequências. Então, por exemplo, um casal que vivia muito bem em São Paulo recebeu uma proposta que ele ficou encantado de ir trabalhar no exterior, fez uma mudança com toda a família e quando chegou lá não era nada daquilo do que eles estavam imaginando, nem a vida no dia a dia, nem a proposta de trabalho. Então, aspectos inconscientizados que a pessoa não lidou, ficou encantada, seduzida, não viu a verdade e chegou lá e não era nada daquilo. É um golpe demoníaco na pessoa. Outro caso muito frequente que nós vemos é nas relações extraconjugais. Vem sempre assim, como algo atraente, inocente, que tudo bem, é só um desvio, não vai trazer mais sérias consequências. E é comum na vida dos casais depois terem que amargar essa situação, divórcios, brigas, crianças sofrendo, que é um outro modo de haver essa sedução demoníaca super comum. O Sidney quer falar? Eu quero dar um exemplo que aconteceu comigo mesmo. No meu processo de terapia, no meu processo de autoconhecimento, eu tive a percepção de que o demônio estava em mim,
de que eu era uma pessoa possessa. Isto foi muito difícil a princípio. Eu não aceitava, eu não suportava ter que ver de que eu era uma pessoa possessa, que eu era uma pessoa que seguia orientações dos demônios. Por não suportar, eu acabei tomando decisões muito erradas na minha vida, inclusive. Eu estou dando esse exemplo para que você que nos assiste perceba isso. O demônio não quer que você o perceba em sua vida. Ele quer continuar escondido, te influenciando, levando você a tomar também atitudes erradas. Eu tive que fazer um retorno, buscar ter alguma humildade, esforço, para encarar isso, que eu era uma pessoa possessa, dominada por demônios, para então tentar viver, tentar ter uma vida mais real, mais saudável, mais ligada a Deus. Se não trabalhamos isso em nós, que somos possessos, que estamos sob domínio de demônios, nós não conseguimos nos aproximar de Deus, seguir mais de perto, estar mais junto de Deus. Isso quase destruiu minha vida. Esse medo, esse não querer ver que eu era uma pessoa possessa. Então, notem que ele fez curso, inclusive, de teologia, né? 4 anos, e sabe o que está falando, né? E, em geral, esses cursos de teologia não falam que os demônios estão acompanhando passo a passo cada pessoa, porque o demônio não tem mais o que fazer no céu com Deus, com os anjos. Então ele pega os seres humanos para tirar energia nossa e consegue. Quer falar, Cláudia? Eu tenho 2 exemplos práticos assim que já me vem à cabeça aqui. Primeira vez, a primeira grande percepção que eu tive da influência do demônio na minha vida foi quando eu percebi que não existe um inconsciente do instinto de morte. Pelo contrário, que os impulsos de morte destrutivos são diretamente, mesmo que a gente não veja, não saiba bem e ache que vem do inconsciente, eles estão vindo de fora. Por exemplo, a vida toda eu imaginei que eu deveria sofrer para agradar a Deus, que Deus se agradava com o meu sofrimento, porque o cristianismo ensina isso de uma certa forma. Quando eu percebi que isso era uma grande inversão e que quem estava se comprazendo com o meu sofrimento era o demônio, então aquilo foi uma grande revelação. Há muitos anos atrás, e a minha vida teve uma grande guinada de filosofia, inclusive de ações. Então isso, Dr. Kepp, eu acho que é fundamental que a pessoa perceba, porque Deus nenhum do bem iria querer o sofrimento do ser humano. Outra coisa é essa questão da inversão que o senhor descobriu, que é algo diretamente do demônio. Então, uma ideia bem prática, que eu sempre pensava, minha mãe pensava, minhas tias, as minhas primas, as minhas colegas, que se a mulher tivesse amor por um homem, ela iria sofrer, que o amor traz sofrimento, que a mulher precisa ter muito cuidado na vida afetiva para que ela não seja vítima de um relacionamento com um homem que ela se apaixone ou que ela tenha afeto, que o afeto é fonte de sofrimento. Isso é outra coisa altamente demoníaca na vida das pessoas e principalmente das mulheres. Essa descoberta, né, nós fizemos
para mostrar que o demônio pegou a mulher para atacar o homem, que é importante toda mulher saber que ela não deve atacar o homem. O homem, por ser homem, Freud já falou, né, que a mulher teria muita inveja do homem, por isso, por aquilo. Então, era uma coisa muito desagradável. Olha, se a mulherada perceber que o homem não é o que elas pensam, que elas não devem atacar os homens, metade dos problemas da humanidade serão resolvidos, que a maior parte é devido a essa atitude de contrariedade que a mulher tem, achando que ela é vítima do ser humano, do homem. Eu gostaria de continuar com esse conceito que todo sofrimento está ligado, todo sofrimento e toda doença está ligada à dimensão espiritual, aos demônios. Então eu me lembro uma fase da minha vida, eu tinha muita dor de barriga. E eu costumava ter essas dores de barriga nas madrugadas, à noite. Então eu costumava, neste momento, morava num sobrado, eu descia e ficava deitado no piso da sala e da cozinha, porque era um piso frio. Então ali eu me sentia um pouco melhor. Até que, depois de umas 2, 3 semanas, de todas as noites acontecer exatamente isso que eu acabei de descrever, eu acabei indo no banheiro evacuar. E ali eu vi um bicho. Assim, na privada, eu vi um bicho. E eu disse, nossa, era por causa deste bicho. Era como se fosse um besouro, alguma coisa assim. É que eu estava doente. Daquele dia em diante, eu não senti mais dor nenhuma na barriga. E eu associei, obviamente, aquela dor, aquele sofrimento, aquele bicho que estava dentro de mim. Que era, obviamente, o aspecto dos demônios, né? Ia ser verdadeiro ou imaginário, né? Esses insetos. Então, veja que o demônio usa, né, insetos, usa os animais, usa, né, fantasias, etc., para poder viver com a pessoa. Então, é muito raro uma pessoa que praticamente tem problemas toda hora, que tem doença toda hora. Então, por que motivo, né? É porque é acompanhado por demônios que têm uma especial predileção para tirar aquele indivíduo da vida certa. Então, a gente pode dizer o seguinte: sofrimento não vem de Deus, sofrimento vem do diabo. Então, doença não vem de Deus, vem do diabo. Se a pessoa acha que tem que ficar doente para agradar a Deus, está agradando ao diabo. Interessante esse fato. Então, a medicina esqueceu esse fato da teologia, é por isso que não sabe lidar com pessoas assim que têm os chamados
enigmas da medicina, porque não tem cura praticamente. É uma doença espiritual. Quer falar? Eu comecei a análise com 21 anos e antes eu tinha muita enxaquecas, que é ligado à possessão, né? Muita raiva, muita censura. Agora eu queria dar um exemplo atual, assim, o que eu sempre tenho. Nessa questão da censura, como a doutora Cláudia explicou, que é muito ligada à parte demoníaca. Com 11 anos eu queria ser dentista. Então, vira e mexe, eu tenho essas tentações, coisas demoníacas, que eu não quero mais ser dentista. Eu acho que não dá certo, que eu vou ser melhor em outra profissão, que eu vou ser cozinheira, vou ser isso e aquilo. Então, é uma batalha espiritual para eu ser o que eu estudei, o que eu conheço, o que eu aprendo, das minhas capacidades, dos meus talentos. Então, é uma tentação que a gente fica tendo para não ser o que é. O que estudou, o que conhece. É uma questão muito demoníaca. Então, é uma batalha. E também não se aposentar, né? Trabalhar a vida toda naquilo que a gente conhece, que a gente pode ser útil para os outros. Nesse sentido que o Dr. Keppe estava falando, né, de não reconhecer a influência espiritual, eu percebo agora que durante a faculdade de medicina, essa influência espiritual de negar a vida transcendente e essas influências na doença dos pacientes foi muito ruim para meu desenvolvimento como pessoa, mas também como médica, porque eu fiquei pensando que eu tinha que, para ser cientista, eu tinha que ir atrás das comprovações, né, do que era mensurável. Isso é uma questão do demônio, né, que ele não quer que nós, até profissionais da saúde, saibamos que existe, sim, uma influência e a origem das doenças nos espíritos malignos que estão orientando a humanidade. Então, é muito importante, eu vejo, para todos os que lidamos com saúde, admitir essa realidade transcendental. E a física, por exemplo, né? A física só tratou da matéria até agora. Nem a medicina tratou da vida espiritual. Então, se não trata da vida espiritual e da vida psíquica, então não trata nem da verdadeira doença, de onde ela vem, e nem dos problemas que o mundo tem. Cada, por exemplo, pessoa que tem ideia de que a guerra é importante e vai ajudar a humanidade, está fazendo o trabalho dos demônios. Então, cada pessoa que pratica, vamos dizer, o mal, está seguindo o demônio, é claro. Então, a gente falando esse assunto, né, aqui na televisão, é para ajudar a humanidade a se livrar do maior problema que nós temos, que é o Lúcifer, né, com seus demônios. Até a próxima. Uau, poluição, recursos escassos, mudanças climáticas, chega disso. Vamos falar de soluções. O Keppe Motor é um motor de corrente ressonante. É o produto de uma nova física chamada de magnetônica, desenvolvida por um renomado cientista chamado Norberto Keppe. O que Keppe fez foi desinverter Einstein, cuja teoria limitou nossas possibilidades tecnológicas, sugerindo que a energia vem só da matéria. Keppe propõe que a matéria é igual a uma energia ressonante dentro do tempo e do espaço. Pois bem, quando os engenheiros idealistas do Keppe Motor compreenderam a magnitude dessa ideia, eles conceberam toda uma nova abordagem ao design do motor. Essa tecnologia única trabalha tanto como motor quanto como gerador. Como Tesla previu, o Keppe Motor acessa uma fonte inesgotável de energia limpa, magnética, capturada diretamente do espaço. A solução para a questão energética do planeta já está em nossas mãos.
Estude conosco e contribua com essa mudança tão necessária para o planeta. Conheça as opções de cursos livres e pós-graduação oferecidas pelas faculdades trilógicas. Entre em contato conosco hoje mesmo para mais informações. 11 9 8207 3193. Eu tenho grande satisfação de dizer que agora, no dia 28 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial um recredenciamento da nossa faculdade trilógica, KEP Pacheco, com a nota máxima, nota 5, que é algo que nos dá muita satisfação. É um resultado de um trabalho de uma equipe grande de pessoas idealistas e até voluntários, e que essa faculdade ela é reconhecida pelo Ministério da Educação como uma especialização, a nota maior que pode haver. E são muito poucas as faculdades, principalmente particulares, que conseguem atingir essa nota. Então, os nossos estudantes, o pessoal que estuda conosco, está muito contente também, porque eles dizem: eu sou FATRI nota 5, estou numa faculdade pioneira, mas uma faculdade muito séria e que ensina assuntos essenciais para a sobrevivência da nossa espécie e do nosso planeta. O criador disso é o psicanalista Dr. Norberto Kepp. E nós aqui acompanhamos, esses estudos científicos já há muitos anos. Então nós temos tradição, inovação, inclusive na tecnologia. Agora o reconhecimento do nosso país, do nosso Brasil, devemos isso de qualquer forma ao Brasil. Obrigada, Brasil. Obrigada, brasileiros que estão se juntando a nós nessa tarefa tão difícil de ser realizada, mas também tão agora satisfatória, premiada, Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora. A Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das faculdades trilógicas KEP e Pacheco. Olá, bem-vindos! Nós temos na FATRI o curso de pós-graduação Gestão de Conflitos,
o estudo da psicossociopatologia de Norberto Keppe. Gestão de conflitos vai ajudar você a lidar com os conflitos que todos vivemos no nosso dia a dia. Desde cedo nós vemos que há conflitos, não é? Nos lares, nas escolas, depois nos ambientes de trabalho, nos times de futebol, nas instituições religiosas e por aí afora, sem falar nos conflitos que existem entre países. Porque onde há seres humanos, há conflitos. E neste curso você vai aprender todas as causas dessa problemática humana e como lidar com elas no dia a dia. E, principalmente, ajudar a formar e melhorar o nosso mundo. Vamos todos trabalhar para um mundo melhor. Você será um agente de transformação social através da consciência, aprendendo pela incrível ciência de Norberto Keppe e Cláudia Pacheco. Melhor ainda, estamos com as matrículas abertas, turmas iniciando agora. Não perca essa oportunidade. fatri.edu.br ou então pelos links, telefones colocados aqui na tela. Bem-vindos!